Hoje tem Vasco e Mirassol em São Januário e a gente tem obrigação absoluta de conseguir os 3 pontos, não importa a forma que isso aconteça. Com pênalti, 1-0, não importa a forma que a gente aconteça hoje, o importante é 3-0. Hoje o importante são os 3 pontos. Então, antes de tudo, primeiramente falando, por favor, se inscrevam no canal, rapaziada. Eu tô na meta aqui de conseguir 10 mil inscritos. Minha primeira meta era 5 mil, vocês já me fizeram bater essa meta. Então, se inscrevam no canal que vocês vão me ajudar muito. Deixa o like e seu comentário também sobre o que você espera pro jogo. Vamos ver quem acerta o placar. Eu vou voltar aqui e ver quem acertou no placar. Então, antes de tudo, vamos lá. Hoje é um jogo difícil. Por incrível que pareça, vai ser um jogo difícil contra o Mirassol. Por quê? Porque todos os 20 jogos do Vasco no Brasileirão, enquanto não contratar, vai ser difícil. E o Mirassol é mais um deles, porque o Mirassol tem um excelente treinador e uma forma de jogar que é limitada, mas é uma forma boa de jogar. Eles aproveitam muito, até pelo grande Rafael Guanais, que é um estrategista nato, os pontos errados dos adversários. Inclusive, infelizmente, o Vasco tem 3 partidas contra o Mirassol e perdeu as 3 em toda a história. História atual, né? De fato, os 3 confrontos foram atuais, mas isso levanta também o que estão fazendo com o Vasco, né? Levanta esse questionamento, cara. Ter 3 jogos com o Mirassol, não ter ganho nenhum é um absurdo, né? A gente precisa urgentemente mudar isso e eu acho que em São Januário é o momento correto para a gente iniciar essa mudança e até porque a gente precisa urgentemente de 3 pontos. Se a gente não ganhar do Mirassol, realmente não vai ter muito o que fazer. Nossa briga é para não cair, não tem jeito, a gente precisa pelo menos ganhar dos confrontos diretos atualmente. Um dos confrontos diretos é justamente contra o Mirassol. E eu vi uma frase no jogador do Mirassol, uma coletiva, acho que era o Gabriel, dizendo que eles não estão preocupados com o seu Vasco, eles sabem o tamanho do Vasco, mas que o Vasco deveria estar preocupado com eles. E eu levantei um bom questionamento e um bom pensamento sobre isso, que é o seguinte: atualmente, não está errado, não. Isso me dá muita tristeza, cara, porque em tamanho de história, o Mirassol é nanico perto do Vasco da Gama, assim como todos os grandes brasileiros. Só que, infelizmente, tem muito tempo que a camisa do Vasco não está entrando em campo. Tanto que o Mirassol hoje está na Libertadores, depois de um primeiro ano. Subiram da Série B direto para A, já foram para Libertadores no G4, Brasileirão. O Vasco, a última vez que foi no G4 foi em 2011. E querendo ou não, um time atualmente mais consolidado, mais firme da forma de jogar. O Vasco não está dessa forma, o Vasco está muito complicado, altos e baixos, está num declínio muito grande e a gente tem toda a pressão que o Mirassol não tem. Se o Mirassol perder em São Januário, a pressão deles é zero. Agora o Vasco precisa de qualquer forma conseguir 3 pontos. E isso sem contratações, com um treinador recém-contratado que não entende muito futebol brasileiro e ainda não vai entender exatamente como é que é a pressão do Vasco, ele ainda vai entender muito bem. Então a pressão está completamente na gente. Os jogadores estão completamente cagados do Vasco, sabem que eles não podem perder de jeito nenhum. Os do Mirassol vão se aproveitar disso. Pode ter certeza que eles vão se aproveitar. Então a pressão está toda com a gente. Um estádio que não está lotado e já vai ter com torcedores pessimistas e que num gol do Mirassol, um eventual gol do Mirassol, uma eventual partida ruim do Vasco, não vão saber aturar. Por exemplo, se o Vasco com o Pedro Emanuel joga de forma reativa contra o Mirassol em São Januário ou faz um gol recua, o torcedor não vai reagir bem. E eu não sei se ele está preparado para isso. Eu sei que os jogadores não estão, o mental dos jogadores do Vasco é péssimo e tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. Então pode ser que o Vasco no começo do jogo já faça 1-0, depois abra 2, 3, mas o Vasco tem muita dificuldade de fazer gol. Então, mesmo que domine o jogo, normalmente a gente demora muito para fazer gol. Isso pode ser muito ruim para as arquibancadas de São Januário. Imagina, porra, bola na área, perde, Andrés Gomes perde gol, o Spinelli perde gol, acho que o Breno vai ser titular, perde gol, aí vai lá, começa a perder gol e o Mirassol tem um contra-ataque faz. Não sei como é que a terceira vai reagir. Eu sei que o elenco não costuma reagir bem a isso. Renato Gaúcho a gente teve várias viradas, mas o elenco normal não costuma reagir isso. Infelizmente, as contratações não vieram. Eu acho que esse panorama vai mudar muito. Aparentemente, o Souza tá certo com o Vasco. O De Ossa cada dia se aproxima mais. Amanhã deve ter se aproximado mais um pouquinho. Não, já tô até desconfiante dessa contratação do De Ossa. Já não sei se ele vem, já tô mais pessimista em relação a isso. Mas o Souza aparentemente vem, só que a gente precisa ainda de fazedores de gols. Precisa urgentemente de fazedores de gols, que é isso que define jogos. Se viesse assim o Souza e o De Ossa, eu acho que seria excelente. O meio campo do Vasco formado nem precisa de meio campo. Já tem uma trica de volantes muito boas. Ainda tem o Calmon Barros. Inclusive, vou falar mais sobre o Cauã Barros. Não acho que é o momento certo de vender ele. Eu acho que o Vasco valoriza muito pouco a base. Foi um ótimo valor, tudo bem. Tipo assim, acima de 10 milhões de euros, beleza, 10 milhões para cima. Mas Barros ele tá falhando, ele tá tendo lampejo justamente porque o Vasco não deu outra opção, como nunca dá sempre aos jogadores da base. Ou ele destrói ou vai embora. Por quê? Porque a gente não teve o primeiro volante de titular, alguém para assumir a bronca com ele. É ele assumindo a bronca e só. Ele foi muito bem em grandes momentos do ano passado. Eu acredito que ano passado ele foi um dos principais jogadores do Vasco no momento que a gente estava bem. Ele veio para realmente uma posição muito escassa de um primeiro volante marcador, ele ajudou muito a gente nisso.
Ele tem muito a evoluir, um jogador muito novo, ele tem muito a evoluir, gente. Eu acho que contratando o Deosse, contratando o Souza, tendo mais o Thiago Mendes, ele teria mais liberdade para evoluir mais. Não sendo aquele cara que é obrigação dele jogar bem, o Luciano teria mais paciência com ele. E eu acho que isso seria essencial para o desenvolvimento do menino. Só que eu entendo também, caso que, tipo assim, poxa, vamos contratar o Deus, o Souza, vamos precisar de dinheiro e a única forma vai ser vender o Cão Barros, daí eu vou entender. Por quê? Porque a prioridade do Vasco nesse momento é montar uma base de time que faça pontos e pontuar urgentemente. Então, primeiro, olha, a questão é a seguinte, o Lamarca tá vindo, a gente vai montar uma base de time agora, precisa pontuar. Infelizmente, vamos ter que mais uma vez vender o ativo da base, mas agora a gente vai fazer justamente a fazer as contratações vendo o ativo da base para não ter que vender mais, para os próximos poderem se desenvolver. E aí temos quem? Ramon Rick. Considero também um excelente volante que vai poder se desenvolver melhor dessa forma. Ter oportunidade não tendo que ser o salvador da pátria, mas sim como sendo uma boa opção para o banco que pode se desenvolver dessa forma. Com Deossa, com Souza, eventuais, né, que não vieram até algum momento ninguém. Souza, aparentemente, segundo analisa Vasco, né, o Eduardo Alves, já está certo com o Vasco. Eu conheço o Eduardo Alves, ele é um menino sincero e honesto, ele não inventaria uma mentira. Então, se ele deu essa exclusiva, é porque alguém realmente passou essa informação para ele e confiou nela. Torço muito para que dê certo. Que falo muito bem do Souza, é um mordedor e viria justamente para a posição do Cauã Barros, além de jogar também como zagueiro. Então, numa eventual situação em que o Barros fosse o primeiro volante e o Souza zagueiro, também daria muito certo. Porque a gente sabe que a gente não está muito bem de zagueiro, certamente. De zagueiro, eu achei ele até melhor como volante, pelo que eu ouvi dele. Confesso que eu não acompanhava tanto como a maioria que fala que acompanha ele. Enfim, voltando para o jogo, vai ser um jogo difícil, rapaziada. Não espere uma goleada do Vasco. Ah, o Vasco goleou, você estava errado. Não, não espere. Sim, é bom a gente se preparar pro pior, mas esperar o melhor. A gente espera o melhor, mas está preparado também para caso seja um jogo ruim. O que não podemos aceitar de forma alguma é um empate. Ou não vencer o Mirassol. Uma derrota assim seria abominável. Seria o fim do mundo, catastrófico uma derrota. O empate também seria catastrófico. O Vasco não tem outra opção além de ganhar. O importante no fim do campeonato não é a forma como você ganha, são os 3 pontos. A forma que você ganhou, foda-se. Importante são os 3 pontos. Eu, sinceramente, rapaziada, não consigo aceitar que o Vasco só vai brigar para não cair mais no ano. Ah, um ano tranquilo, não cair um ano tranquilo? Para mim não é. Para mim, um ano tranquilo é tu ficar lá no G4 tranquilo o campeonato inteiro, como, sei lá, o Fluminense tá fazendo, o Mirassol fez ano passado, o Bahia faz normalmente, isso aí tá tranquilo. Nem lá, nem cá, mas tá lá. Agora, brigar para não cair é tranquilo? 10º lugar é tranquilo? Não é tranquilo, gente. Com todo respeito, não é tranquilo. Por exemplo, a gente ficou em 10º lugar em 2014, 2024, e foi tranquilo aquele campeonato? Não foi. Tivemos arrancadas, tivemos altos, tivemos baixos, tivemos goleadas. Não foi um campeonato tranquilo. Hoje no Brasileirão você não precisa fazer excelente para você disputar lá em cima, porque a maioria dos times estão na merda. A maioria dos times estão falidos. Mas enfim, a gente precisa da vitória hoje e isso é inegociável. É inegociável a forma que vocês vão conseguir, para mim não faz diferença. Se eu for chutar aqui um placar para vocês, eu chutaria 1-0 gol do Thiago Mendes. Eu tô com esse feeling aqui. 1-0 gol do Thiago Mendes. Mas não tem mais muito a dizer. É um jogo difícil. Espero que essa frase que o jogador do Mirassol proferiu nunca mais seja dita. A partir de hoje o Vasco começa a impor respeito e que as contratações venham logo. Não há mais desculpas, precisamos de contratações para ontem. Seria muito bom o Souza e Deossa vir, mas precisamos urgentemente de fazedores de gols e proteger a defesa. Então precisa de jogadores em muitas áreas, não dá para perder tempo só com uma delas. Não dá de forma alguma. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o que você espera para o placar de hoje. Rapaziada, você gosta de promoção? Você gosta de pagar menos nas coisas? Então fica aqui até o final, que isso aqui é justamente para você. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro.
Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.